Olá, mais uma vez nós estamos aqui para uma reflexão da parte da Palavra de Deus. Nós estamos nesses tempos passando por um momento bastante difícil por causa da pandemia e essa guerra na Rússia e Ucrânia, e tem de fato afetado a nossa economia no sentido financeiro, mas também a nossa paz no sentido emocional, e isso abala qualquer pessoa e atrapalha muito a nossa relação conosco mesmo, com Deus, e de certa forma acaba gerando uma preocupação, uma inquietação dentro de cada um de nós. E nesses últimos tempos, então, nós estamos conversando aqui em Santo Tomé, aqui na África, com os jovens, com a nossa igreja, sobre o poder do hábito para a mudança e para realmente nós podermos desfrutar de uma vida santa, de uma vida saudável em todos os âmbitos da nossa vida, seja ela espiritual, emocional como físico, certo? E nisso então nós começamos a falar sobre o poder do hábito de ouvir a palavra de Deus, aprender isso é muito importante, o poder da escutatória, nós podemos em meio a esse mundo de tanta agitação, poder sempre ouvir Deus e ter clareza de que essa é a voz de Deus, ter clareza que por meio da Bíblia Deus falou conosco de forma muito pessoal e muito direto, muito objetivo. Realmente Deus ele é real, ele é uma pessoa e Deus relaciona conosco também de forma muito pessoal, como pessoa, certo? E também falamos de poder do hábito da leitura da palavra de Deus e os benefícios que isso tem para a nossa vida, para a nossa saúde. E falamos sobre o poder do estudo da palavra de Deus. Jesus, enquanto aqui esteve, certa vez ele confrontou um grupo de religiosos, os fariseus e os saduceus. Ele fala em João capítulo 5, versículo 39 a 40, ele diz assim: vós examinai a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, mas são delas que de mim testificam. E Jesus diz no versículo 40 algo incrível: vocês não veem em mim porque vocês têm medo que de fato eu revelo a vocês quem vocês são. Em outras palavras, é isso que Jesus quis dizer. Então observa, Jesus nos chama à busca, a uma exame, a uma análise profunda da palavra de Deus. E agora nós vamos então entrar num quarto hábito, que é o poder do hábito da oração. E é disso que eu quero falar com vocês. Nós vamos fazer uma reflexão aqui breve sobre oração, porque no nosso próximo vídeo, no nosso próximo assunto, nós vamos conversar sobre o que significa orar em nome de Jesus. Qual é o significado realmente tem isso? Porque é importante orar em nome de Jesus. E de certeza eu sei que você será surpreendido ou surpreendida com aquilo que Deus irá falar contigo através da minha pessoa, porque eu também realmente tenho sido surpreendido demais com a graça de Deus, que é super abundante, que é ilimitado e sempre Ele vai derramando nas nossas vidas. Hoje eu quero começar apresentando para você 5 versículos da palavra de Deus, e eu quero te levar através desses 5 versos, deixar que você tire ali uma lição para a sua vida. É claro que no primeiro versículo eu farei esse exercício, e nos últimos 4 versículos eu deixarei aqui na conta de cada um de vocês, e aí então a gente continua no próximo encontro. Mas é importante, quando nós falamos sobre oração, eu quero que você entenda isso, e eu tenho tido essa experiência pessoalmente e também no relacionamento pessoal com muitas pessoas, e acredito que você se enquadra nesse exemplo, nesse contexto que aqui vou falar. Eu percebo que o sistema, ele nos formatou, nos programou para nós vivermos independente de Deus. O sistema, a nossa sociedade, ele forjou-nos, preparou-nos para nós não confiarmos em Deus. Ele nos preparou para nós confiarmos em nós mesmos, para nós confiarmos em recursos da nossa proteção. Nós confiamos, sim, na nossa capacidade, no nosso emprego, na nossa força. Nós confiamos nos políticos, nós confiamos na ciência, nós confiamos em nossos pais, nós confiamos em cientistas, nós confiamos em muitas coisas. Porém, nós usamos Deus quando realmente a gente não tem mais esperança. Normalmente, nós só oramos, normalmente nós só buscamos a Deus quando nós percebemos que não há mais solução, que não há mais esperança.
certo? Então nós percebemos que nós fazemos oração quando nós não temos mais esperança. Mas a oração, ele é a nossa maior arma. A oração realmente, ele faz toda a diferença. E nossas orações têm muito poder. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. Mas o grande problema é que nós não fazemos o uso da oração como recurso para a solução dos nossos problemas, porque muitas vezes nós oramos e nós não vemos os nossos problemas resolvidos, mas muitas vezes nós vemos o nosso problema resolvido pelo terceiro e não Deus. E aí a gente interpreta isso muitas vezes também como Deus. Tá? Eu quero aqui, como já disse para vocês, trazer 5 versículos e dentro dessas 5 referências sobre oração, todas elas sobre oração, eu gostaria que você pudesse procurar entender o que esse versículo está falando acerca da oração. Vamos começar aqui com João capítulo 14, versículo 13 e versículo 14, diz assim: vocês podem pedir a Ele qualquer coisa em meu nome, e eu farei, e assim o Pai será glorificado através do Filho. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. É Jesus falando aos seus discípulos, é Jesus falando a cada um de nós, é a palavra dele para você e para mim. E aqui, nós vamos começar esse primeiro exercício. E nesse primeiro exercício eu vou aqui responder essas questões que eu mesmo vou colocar aqui. O que nós temos nesse versículo? O que nós podemos encontrar aqui de Jesus para nós? Sem dúvida, aqui nesse versículo nós temos uma promessa da parte de Jesus. Jesus, ele se coloca, ele nos garante que tudo que nós precisamos, nós podemos pedir a Deus em nome dele. Tudo que nós precisamos, nós podemos pedir a Deus em nome dele. Isso é muito forte. Observa então que Jesus aqui ele coloca como a nossa garantia. Ele coloca como nosso fiador. Vamos avançar mais sobre esse assunto, porque nós vamos falar muito a respeito de Jesus como nossa garantia, de Jesus como nosso fiador no momento da oração, quando nós vamos falar exatamente desse assunto, do significado de orar em nome de Jesus. E entender isso faz toda a diferença quando nós vamos orar em nome de Jesus. O segundo versículo é Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. O que nós temos aqui nesse versículo? Qual é a lição que Deus quer que você tira para si? O que Deus quer que você, olhando para esse texto, você olhando para você, e faz com que esse versículo se encontre com o seu ego, se encontra com a sua necessidade, se encontra com a sua história nesse momento. E entenda que toda vez que nós estamos lendo a Bíblia, nós precisamos ouvir essa palavra de Deus e pensar que exatamente essa palavra de Deus ela vem de encontro ao nosso estado naquele momento. E Deus fala de momento oportuno e de momento real para cada um de nós. Então eu quero que você pense e responda aqui, e nós também vamos deixar aqui embaixo na descrição aquilo que é a lição que nós temos sobre esse versículo aqui. O terceiro versículo é Mateus capítulo 21, versículo. Jesus então diz: verdadeiramente, se vocês tiverem fé e não duvidarem, podem fazer qualquer coisa iguais a esta e muito mais. Vocês podem até dizer a este monte: atire-te ao mar, e ele fará. Então agora Jesus, mais uma vez, ele chega para os discípulos, e agora ele não diz que vocês podem pedir tudo em meu nome, agora ele está a dizer sobre fé. Ele traz uma outra questão. Então, a primeira coisa, ele coloca o nome dele. Segunda coisa, agora que nós estamos a ver, ele está a trazer fé. Tá certo? O que nós temos aqui neste versículo? Que lição Deus quer que você, encontrando agora no contexto aonde você está, na situação onde você está vivendo, seja um momento de luta, ou seja um momento de vitória, ou seja um momento de grandes desafios, não sei, você sabe o que Deus está falando para você sobre oração. Sobre oração. Vamos ao quarto versículo sobre oração. O quarto versículo é Mateus capítulo 7, versículo 7. Ele diz: peçam e vocês receberão aquilo que pedirem, procurem e vocês acharão, batam e a porta se abrirá.
que nós temos aqui? O que Jesus está falando para você? Eu quero que você faça esse exercício, pense e encontra com Deus, conecta com Ele. É um ser pessoal que está expondo para você realmente o seu desejo em relação a Ele, quando vocês conversam, quando vocês oram, porque oração não é mais nada nem menos do que isso, é uma conversa entre duas pessoas que se amam, que se confiam, onde a gente abre o nosso coração para Deus, tá certo? O último versículo, que é o quinto versículo, 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as orações do meu povo, perdoarei os seus pecados e curarei a terra deles. Tá certo? Pense nesses versículos e deixe aqui aquilo que você aprendeu, e nós também vamos depois falar sobre cada um desses versículos e cada lição importante disso para a nossa vida de oração, tá? O nosso desejo, e eu espero que isso aconteça na sua vida, e certamente isso vai fazer toda a diferença, é que você entenda o poder da oração, entenda a importância dessa atividade espiritual, entenda por que Deus permitiu que esse método, que essa atividade fizesse parte da nossa vida, fizesse parte da nossa história. O que Deus quer de nós através da oração. Que Deus abençoe a sua vida e guarde você neste mais um dia. Até mais.